O vestido que eu vou ensinar para vocês hoje é o vestido que vai utilizar o molde do tamanho M, básico, vai utilizar esse formato de manga e vai utilizar a gola flor e o babado redondo. Então, vou mostrar assim, ó, como é que eu faço esse passo a passo de escolher o vestido e fazer os enfeites que vão ter na saia e tal. Ó, primeiro, eu vou costurar a gola bem direitinho no risco, indo bem devagar, porque ela é toda cheia de voltinhas e é muito importante que você costure exatamente no risco. Essa gola, eu preparo ela cortando com a tesoura de picotar, em todas as voltinhas. Costura essa parte aqui, mas não costura essa parte aqui do meio. Essa parte do meio é a que vai ser aplicada no vestido, vai ser costurada na gola do vestido. Como ela tem as voltinhas, é como se fossem dedinhos. Você vai vir aqui e dar pequenos piques aqui nessas voltinhas mais acentuadas aqui, ó. Cuida não pegar costura, dá os piques, para que quando você desvirar, fique melhor o formatinho da flor, tá? Aqui no cantinho você corta em diagonal, assim. E aqui já tem o recorte do picotar, não precisa. Tá, então essa parte aqui você desvira. Vocês vão escutar aí umas cantadinhas dos meus passarinhos, eles não ficam muito quietos, né? Eu tento fazer aí uma manobra para eles ficarem quietinhos, mas não é fácil. Quem tem passarinho em casa, eles são livres para cantar, né? Os meus eu deixo soltos também, para ver se eles ficam mais quietinhos, mas eles gostam de conversar um com o outro. Aqui você vai usar esse tipo de palito aqui, ó, com cuidado para não furar o tecido e vai encontrando as pétalazinhas, ó. Oh, aqui eu furei, ó. É muito sutil aqui a maneira de fazer, porque senão pode furar mesmo. Aí você vai encontrando as pétalazinhas. Depois o ideal é passar ferro, fazer um pesponto, fazer um ponto decorativo, tá? Procura abrir bem ali as costurinhas, se precisar dar mais piques nas voltinhas você dá, tá? Então a golinha ela vai ser aplicada depois, essa parte aqui costuradinha no vestido, tá? As partes da manga, eu vou colocar um babadinho, aqui eu vou aplicar elástico nesta parte também, e vou fazer um babadinho. Então, eu escolhi um babadinho assim, ó, porque vai combinar com a saia que eu escolhi também para dar esse detalhe aqui. Tá? Então, depois eu aplico na manga. Aqui eu vou fazer o forro do vestido e a parte principal com o mesmo tecido, ó. Então, eu cortei todas as partes de forro e a parte que vai ficar no direito. Até eu escolhi uma flor aqui, ó, pra ficar na frente da parte principal. Ó, vamos colocar assim, ó, dessa maneira, que daí ficam as flores aqui, ó, aparecendo, tá? Então, eu vou, primeiramente, juntar isso aqui, ombro com ombro, né, de todas as partes, de forro e parte principal. E vou fazer a costurinha nos ombros. Depois, nesta parte principal, eu vou aplicar a manga já pronta, porque aqui você tem que franzir essa parte curva, deixar o frufru mais aqui pro meio, né? E preparar aqui a manga embaixo também, deixar tudo prontinho, com o elástico e com a aplicação da renda que você quiser, tá? A gola nós vamos colocar depois. Então, essas partes é só costurar.
Agora, deixa eu mostrar como é que eu faço para escolher uma saia. Então, aqui eu tinha um retalho desse tecido poá, que eu não queria perder, e eu emendei, porque era um retalho pequeno, não dava toda a largura, não é um retalho que eu ia conseguir franzir, então eu emendei 2 pedaços iguais, e aí eu peguei uma largura do tecido, aqui de mais ou menos 1 metro, para não fazer tão franzido, peguei mais ou menos 1 metro, que é o tamanho que eu tenho desses pedaços aqui que eu tinha de retalho. E eu apliquei aqui o gabarito, desenhei, né, o gabarito aqui do babado, nesse tecido principal aqui. Agora, com esse tecido, eu pensei, bom, eu vou emendar, já que eu não posso fazer a saia inteira, eu vou emendar esse babado aqui por trás, então eu precisava de uma faixa mais larguinha. Eu vou emendar esse babado aqui por trás do babado principal. Vou fazer uma bainha, porque eu não gosto de tecido rasgadinho. Até gosto, mas depende do estilo, né? E vou aplicar esse babadinho aqui. E que é o mesmo da manga, então fica parecido com o da manga. E aqui vai ficar aquelas florzinhas, né? A voltinha do babado por cima. Então, vai ficar, acho que vai ficar bacana. Depois, é só franzir a saia. Então, eu escolhi desta forma, tá? Então, vou fazer a preparação. Aqui, como eu não quero deixar isso aqui aparecendo, eu também vou fazer uma bainha discreta aqui e costurar no avesso aqui, ó, do babado. Mas primeiro, tenho que costurar esse babado aqui. Então, eu vou utilizar aqui no meu zigue-zague da máquina, na minha especificamente, eu vou escolher o menor pontinho dela de comprimento, que é o... Vamos botar 1,5. E vou botar 1,5 também na largura. Vamos ver como que fica o aplique desse zigue-zague. Você testa na sua máquina para ver como fica também. Deixa eu mostrar aqui depois. Eu comecei com 1,5 e 1,5 e achei que ficou muito larguinho. Então, eu passei de 1 para 1. 1 de largura, 1 de comprimento ali de zigue-zague. E achei que ficou bem legal para dar o acabamento pequenininho que a barrinha merece. Depois que eu dei esse acabamento, eu vou cortar bem rente a costura, sem pegar a costura. Mas eu vou cortar bem pertinho dela, para que fique, então, o babadinho pronto. Se você não quiser fazer o zigue-zague e quiser simplesmente recortar, então, você recorta todo o babado redondinho e passa depois uma camadinha de termolina na ponta. Termolina leitosa, que é uma cola especial que vai ter a proteção do babado para que não desfie. Então, vai ficar um efeito meio plastificado, vai ficar um babado assim meio durinho, assim, meio papel, meio um aspecto de papel, mas que você vai dar um efeito legal também, porque vai aparecer depois o franzido, e vai ficar aquele abertinho das pétalas aqui do babado, tá? Então, outra maneira de fazer, a não ser esse com zigue-zague aqui na pontinha, é aplicar a termolina leitosa. Ou, se você quiser fazer um tecido duplo, então, você vai colocar o gabarito aqui, vai costurar no risco, desvirar e vai ficar um babado grossinho, né? Que você vai depois ter que ajeitar bem as pétalas, passar ferro, deixar tudo bonitinho, tá? Então, são 3 maneiras de fazer esse gabarito de babado aí. Essa parte aqui da golinha, ó, é a golinha flor, eu resolvi passar uma rendinha ao redor e a rendinha ficou levantada assim, ó. É uma rendinha elástica e ela ficou bem justinha ali e ela ficava levantadinha. Então, olha a ideia que eu fiz. Eu peguei a linha de crochê e tô fazendo assim, ó, uns pontinhos rococó por cima da rendinha, pra que ela fique abaixada. E aí, já fica um detalhe bem bonito. Depois, eu vou passar um pespontinho manual aqui ao redor, com a linha de bordar, fazendo uns pontinhos
aqueles de alinhavo, que vai ficar bem bonitinho para dar o acabamento na gola. Vamos lá agora por partes, aqui o nosso vestidinho. Primeiro lugar, a manga. O que eu fiz com a manga? Fiz uma bainha aqui com um zigue-zague, apliquei a renda, esse tulizinho aqui, coloquei um elástico um pouquinho mais para cima. Com o auxílio de uma agulha aqui de bordar, eu coloquei o fitilho na agulha e simplesmente vou fazer o seguinte, ó, acha o meio aqui da manga mais ou menos e coloca aqui o fitilho assim, ó. Puxa aqui. Ficar fora do elástico, aqui que é melhor. Ó, você puxa. E aí, você depois faz um lacinho aqui, ó. Ficou aqui, ó, amarradinho. Faz um lacinho. Só de enfeite, ó. Aí, ficou a manguinha já decorada com o lacinho. Aqui, eu já fiz o franzido, ó, e coloca tudo assim mais pro meio da manguinha. E aí, aplica na cava, ó. Aplica na cava do vestidinho, ó. Tem a cava aqui, direito com direito. Aí, você vai medir bem certinho o tamanho, né? Vai puxando aqui conforme precisa o franzido. Vai puxando e vai vendo o tamanhinho da cava. Vai medindo, vai vendo onde que fica o franzido e costura ali uma margenzinha uniforme, de meio centímetro mais ou menos, né? Que fique para baixo da linha do franzido. Aí, então, colocou a manguinha, vamos pra gola. Ó, aquela gola que eu fiz, decoradinha, então, apliquei ela bem no decote do vestido. E para ela não ficar muito franzida, porque ela tinha ficado franzida aqui assim, eu estiquei as pontas e costurei aqui na parte lateral das costas, eu estiquei a ponta dela, aquela que eu tinha feito a costura, e eu costurei por cima da parte lateral traseira do vestido, tá? Então, esta é a parte do peito, e essa aqui vai ser o forro. O forro coloco direito com direito, costura desde a lateral, passa pelo decote, vai até a outra lateral. Tá? Como um passo a passo de blusinha normal, como a gente já fez vários aqui no curso. Agora, vamos ao babado da saia do vestido. Então, a ideia que eu tive foi aplicar aquele retalho de babado. Eu fiz uma bainha de zigue-zague aqui. Costurei por cima aqui do babado de flor, aqui, ó, né, ondulado, que onde a gente passou o zigue-zague pequenininho, um por um, e recortou bem rente a costurinha. Fiz uma bainha dupla aqui nesta parte do tecido e apliquei por cima esse tipo de tulizinho aqui de renda. Aí, na costura que ficou aqui, onde eu costurei a parte do babado aqui atrás, eu coloquei uma fita para esconder. Tá? Então, olha o efeito bonito que dá. Olha que legal. E aí, passa aqui o ponto maior da máquina, aqui no cos, depois de fazer uma bainha dupla em cada lado, em cada lateral aqui, ó. Tá? Em cada lateral você faz a bainha. E agora, você passa, quando passa o ponto maior da máquina, é só puxar para franzir. Ó, essa aqui ficou uma saia bem comprida, se você quiser mais curta, corta mais curtinho aqui o babado, né? Aí, aqui é só franzir e ver que fique o tamanho aqui do peito, depois quando a gente for colocar na parte do peito. Então, vamos fazer essa parte aqui, eu já mostro aí pra vocês.
Já dei uma preparada aqui na metade aqui do peito do vestido para vocês verem, ó. Então, primeiro a gente costura as laterais, o decote todo, e aí desvira, corta aqui, ó, o cantinho em diagonal, aqui da parte das costas aqui. Quando você desvira, o cantinho fica bem bonitinho, aqui. Aí, para fechar aqui a lateral, ó, você começa desde lá da manga e fecha a lateral do vestido junto. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pelo lado avesso, junta a manga e passa uma costura. Deixa eu desvirar aqui. Passa uma costura em toda a lateral aqui. Depois de costurar a lateral, você vai desvirar. Deixa eu arrumar aqui. Depois a gente faz o lacinho. Ai, não esquece de queimar as pontinhas do lacinho com o isqueiro, né? Para que não desfie. Eu faço isso em todas as fitas. Fitilhos, fitas mimosas, que tenha cetim. Depois a gente tira as linhas, arruma, ó. Então, ficou dessa maneira aqui, o forro e o lado direito. Agora, tem que prender o forro também, ó. O forro tá aberto, a gente pega pela lateralzinha do forro e fecha elas. Agora, você pega a saia que foi franzida. Deixa eu até falar uma particularidade minha, né? Que vocês vão ver em todos os meus vestidos. O franzido que eu faço nas saias, ele é uma vez só que eu passo a linha do ponto maior. Eu não faço aqui para quem já costura, já faz franzidos de bonecas em outros aprendizados e faz aquele franzido duplo. Eu não faço, tá? Essa é a minha particularidade. Eu sempre faço único, não consigo ficar passando dois, porque parece que dá mais trabalho depois de desfazer os dois. Então, eu faço uma vez só. Então, aqui eu fiz o franzido, e aí eu tenho a parte do direito aqui do peito, que fica com a gola, e a parte do forro, tá? E eu vou juntar o avesso da saia com o direito do forro. E vou ver se dá espaço aqui bem certinho para conectar essa saia com o forro até a parte da lateral aqui, tá? Então, é só passar uma costura com uma margenzinha uniforme, prendendo toda essa saia na parte do forro. Vou fazer isso. Ó, nesse momento que eu costurei aqui o avesso e o forro e a saia, eu virando para o lado certo, eu vou ficar com a partezinha aqui que tem a gola, para dar o acabamento aqui por cima, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha a partir aqui da onde começou a partezinha da frente, e vou fazer uma costurinha com essa dobrinha por cima aqui, em toda a volta aqui, ó. Cobrindo toda a saia. Ó, como fica perfeito, tá? Então, é só fazer esse acabamento aqui que fica joia. Depois, a parte aqui de fechar o vestido aqui atrás, aí você coloca os botõezinhos, colchetes, enfim. E se quiser fechar a parte de trás, eu recomendo que você deixe uns 5 centímetros de abertura aqui na parte da saia, para que entre melhor no corpo da boneca. Então, você vai fechar só até, ó, passa uma costura e fecha só até mais ou menos aqui, que fique uns 5 centímetros da saia aberto, ó. Vou mostrar melhor aqui. Até aqui assim, mais ou menos, tá? E depois segue colocando os botõezinhos normalmente aqui em cima. Deixa eu fazer esse acabamento e já mostro o vestidinho pronto pra vocês. Finalizado o vestido, então, ó, a golinha flor,
decoradinha. Olha que lindo o efeito que deu o babado. Atrás, então eu costurei até um pedaço aqui da altura da saia, deixei aberto. E agora é só transpassar aqui e aplicar botões de colchete ou de pressão. Você também firma aqui, ó, prende o forro na manga, pode fazer isso manualmente, ou aqui um zigue-zague na máquina, grudando esse forro aqui na manguinha, para dar um bom acabamento, ó. O restante fica tudo bem costuradinho por dentro, ó, um bom acabamento, né? Isso aqui, gente, vocês podem fazer com aproveitamento de retalhos, olha, porque o babado, por exemplo, eu usei um retalho que eu tinha, não gastei muito. O que vocês puderem fazer, uma coisa linda, que fique caprichada e usando até restos de material que você tem em casa, vocês estão ganhando. Vocês vão vender uma boneca linda, maravilhosa, personalizada e tal, e vocês vão estar gastando o material que vocês têm sem desperdícios, tá? Então aproveitem todos os pedacinhos de retalho que vocês têm e inventem maravilhas. Até aqueles pedacinhos pequenos que sobra, deixa eu até achar onde é que estão os meus aqui, que eu tinha separado. São retalhinhos, ó, que sobram de quadradinhos, retângulos, você pode usar para fazer lacinhos. Faz lacinhos, né? Coloca lacinho para enfeitar o vestido. Coloca lacinho no chapéu, que vai combinar com o vestido. Então, o lacinho tem a mesma estampa do vestido, o chapéu ele é cor-de-rosa liso. Então, vai ter o lacinho lá para diferenciar e combinar com a tua roupinha. Então, aproveitem e façam isso. Inventem maravilhas de vestidos com os tecidos que vocês têm que combinam aí na casa de vocês.